Hoje eu sonhei que ela voltava e vinha muito mais que linda. A meia luz me acordava, cheirando a flor de tangerina. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava em suas águas cristalinas. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre o livro Iracema. Antes do Brasil ser o que nós conhecemos hoje, já era uma terra cheia de natureza, beleza e lendas, e foi desse amor pela cultura e a identidade cultural que nasceu Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Escrita em 1865 por José de Alencar, essa obra é mais do que um romance, é o símbolo do encontro entre o povo indígena e os europeus. Em meio à floresta, rios e encantos, Alencar transforma a paisagem em poesia e o amor em ideal. O amor entre Iracema e Martim não é uma história de dois personagens, mas sim o encontro entre duas culturas que formam a identidade nacional. Com linguagem poética e emoção, Alencar romantiza o encontro entre esses dois povos, exaltando a natureza, o heroísmo, o amor, características do romantismo brasileiro e o que torna essa obra uma das mais belas e simbólicas da literatura. Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico. A obra Iracema, de José de Alencar, está inserida no romantismo, especificamente na fase indianista, em que os escritores buscavam criar uma identidade nacional por meio da exaltação do indígena, escrevendo ele como herói da nação e símbolo de pureza e brasilidade. A obra também está ligada com o mito de formação do povo brasileiro e de miscigenação. Seu gênero é romance indianista e ele usa uma linguagem extremamente poética, com metáforas, símbolos e um tom de lenda, misturando prosa com um estilo quase que de poema. Outro ponto importante é a natureza exaltada, em que as florestas, rios e ventos são parte essencial da narrativa. Então, concluindo, Iracema não é só um romance, mas também um mito de origem do Brasil, que combina lirismo, nacionalismo e idealização do indígena. No livro Iracema, José de Alencar faz uma representação idealizada e simbólica da cultura indígena brasileira. Ele apresenta os indígenas como um povo profundamente ligado à natureza, vivendo em equilíbrio entre a terra, os rios, os animais e os ciclos naturais. A cultura indígena também é marcada por tradições, rituais e um senso de comunidade muito forte. Iracema, por exemplo, simboliza a pureza e a força do povo tabajara. Sua relação com Martim representa a origem do povo brasileiro. Apesar de ser uma visão romantizada, o livro valoriza a identidade indígena como uma parte fundamental para a formação da cultura do Brasil. Eu vou falar sobre o significado da obra para José Alencar e o que o autor quis transmitir para os leitores. Alencar queria ajudar a definir o que era ser brasileiro num país recém-independente. Para isso, ele escolheu o índio como símbolo do Brasil original. Iracema, ele idealiza a figura indígena e usa a personagem para representar seu projeto de nacionalismo literário. A obra também reforça a ideia de que o povo brasileiro nasce de uma união entre indígenas e europeus. A relação entre Iracema e Martim funciona como uma metáfora de formação do Brasil. Iracema representa o Brasil indígena, Martim um colonizador europeu e Moacir, o filho dos dois, simboliza o primeiro brasileiro. O mesmo fruto da mistura. Ao mesmo tempo em que exalta essa origem, a obra mostra o lado doloroso desse processo. A morte de Iracema indica o sofrimento e apagamento dos povos nativos com a chegada dos europeus. A obra Iracema, de José de Alencar, é um dos maiores símbolos do romantismo brasileiro. Ela representa o encontro entre o indígena e o europeu, ou seja, a junção dos dois mundos. O amor de Iracema por Martim é retratado de maneira intensa, profunda e sagrada. Ela representa a natureza brasileira, a pureza, a entrega total. Iracema se apaixona por Martim, mesmo sabendo que esse relacionamento traria muitas dores e conflitos. O amor deles é retratado como um amor que traz muito sofrimento e conflitos, e de certa forma mostra a entrega total dos indígenas com a chegada dos europeus.
Já o amor de Martim é tratado de maneira racional e contida. Ele realmente gosta dela, mas não na mesma intensidade. O amor dele representa a presença de um colonizador, que acaba chegando, dominando e transformando o mundo de Iracema. Enquanto ela ama com o coração, ele ama com razão. O filho deles, Moacir, representa a junção desses dois povos, o povo indígena e o povo europeu. O filho deles, Moacir, significa filho da dor, que mostra que apesar de um relacionamento muito bonito, ele nasceu em meio a um sofrimento e a uma grande perda, que é a morte da Iracema. Além disso, o filho deles mostra a identidade de um povo, a identidade do povo brasileiro. Bom, eu vou falar sobre os principais personagens da obra de Iracema de José de Alencar. A primeira que a gente vai ter é a Iracema, o protagonista. Ela é uma indígena tabajara, conhecida, descrita como a Virgem dos Lábios da Mel. O Martim, que é o europeu português, que chegou na aldeia e se apaixonou por Iracema. O Moacir, que é fruto do amor, do romance entre Iracema e Martim. E ele, basicamente, é o símbolo da formação da nação brasileira, por meio da miscigenação entre o povo indígena e o povo europeu. O Araquém, que é pai de Iracema e Caubi, e pajé da tribo Tabajara. O Poti, que é um guerreiro pitiguara e depois se torna melhor amigo de Martim. Irapuã, que é o chefe dos guerreiros tabajaras, e ele é apaixonado por Iracema e por isso ele é inimigo de Martim. O Caubi, que é o irmão de Iracema. Andira é um velho guerreiro e irmão de Araquém, que é pai da Iracema, e ele é tio da Iracema e de Caubi. E Japi, que é o cão de Martim. Vou falar sobre os simbolismos da Iracema. Bom, a Iracema ela simboliza a terra brasileira, única, pura e natural antes dos portugueses. Martim representa o colonizador europeu que chega e muda tudo. Depois, o amor dos dois, que simboliza o nascimento do povo brasileiro. O Moacir, o filho, ele representa a mestiçagem, a mistura do povo indígena com o povo europeu. E a natureza no livro é simbólica, a cultura indígena e da ligação dos dois entre o ambiente. Por fim, a morte de Iracema, que ela simboliza a perda da cultura indígena com a vinda dos portugueses e colonizando o Brasil. A principal lição que Iracema nos deixa é sobre as consequências dos encontros humanos. A obra mostra como escolhas individuais podem marcar profundamente a vida das pessoas e até uma história de um povo. A narrativa nos lembra que toda relação envolve perdas, aprendizados e mudanças, e que muitas vezes algo novo só surge quando algo antigo é deixado para trás. Por isso, Iracema nos ensina a olhar para as nossas próprias decisões com responsabilidade, entendendo que elas sempre criam impactos que vão muito além do momento. Agora eu vou falar sobre curiosidades sobre Iracema de José de Alencar. O anagrama do nome Iracema é o anagrama de América. Isso não é por acaso. José de Alencar fez isso para simbolizar a mulher indígena como representação do continente americano e de origem do Brasil. Agora eu falo sobre a natureza como personagem. A natureza é tão detalhada que parece viva. José de Alencar descreve como emoção e poesia, quase como se fosse parte da alma da Iracema. A inspiração histórica é que a história se passa no Ceará, região natal de José de Alencar. Martim é inspirado no Martim Soares Moreno, um colonizador português real que ajudou na fundação do Ceará. O estilo poético é difícil. O livro é escrito quase como um poema em prosa. Muita gente acha o português rebuscado, cheio de metáforas. Isso é típico do romantismo. E por último, parte da trilogia indianista. Iracema faz parte de uma trilogia de José de Alencar sobre o índio brasileiro, junto com o Guarani. Da manga rosa eu quero gosto e sumo, melão maduro, saputijuá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo cravoso de um bocajá.